A Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor Carlos Silva. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é o avanço do atraso. Vamos ao comentário. Vejam só, esse comentário que nós vamos fazer com esse título, o avanço do atraso, é para nós fazermos uma reflexão e fazer uma alusão à medida provisória 1045, que foi aprovada pelo governo federal, onde ele cria o que ele chama de requipe, ou seja, uma regra especial de qualificação e inclusão produtiva, acabando assim com o jovem aprendiz e achando que está criando uma ferramenta de ampliação de geração de emprego. E essa medida provisória nos remete a 1930, quando não existia a CLT, não existia a consolidação da Lei dos Trabalhos. Nessa época existia um representante da sociedade paulista, um governante, que chamava-se Washington Luiz. Ele tinha o seguinte lema: questão social é questão de polícia, não é? Naquela época, antes da CLT, não existia lei federal, lógico, e as relações de trabalho eram gerenciadas por leis municipais. E nesse período não tinha-se direitos trabalhistas, nada. Porque a concepção do mundo pré-histórico, do nosso passado antes da lei trabalhista, as pessoas trabalhavam para comer e para vestir. Só como se fosse um pequeno animal, não se estabelecia direitos de garantia da sua existência na nação como cidadão. Com a chegada da CLT, automaticamente, criou-se direitos. E por que esses direitos foram criados? Para estabelecer uma relação de dignidade além do espaço funcional. Sendo o trabalhador não um mero objeto ou instrumento produtivo, ele é um ser humano que ele precisa ter uma relação funcional, que lhe dão a ele a condição de ter uma vida digna quando ele se for demitido daquela empresa. A empresa continua existindo, continua lucrando, crescendo, e ele é despedido, e ele vai ficar como? Por isso que foi criado as leis de trabalho. Essa medida provisória, ela volta para 1930. Ela começa com a loucura de um presidente achar, de um economista achar, que um jovem de 18 a 29 anos de idade deve ganhar R$ 440 por mês, ou R$ 550 por mês. Ora, gente, isso é um programa para pré-adolescentes, de 14 a 18 anos, no máximo, com esse valor. Por quê? Porque um cidadão com 20 anos de idade, ele já é um adulto. Muitos deles bancam a sua família, seus pais, são casados, têm família, pagam aluguel. Como alguém pode viver 3 anos, que esse é o limite em que a empresa pode contratar até 15% da sua quantidade de trabalhadores, do seu contingente de trabalhadores, e essas pessoas perdem 13º, perdem FGTS, perdem uma série de direitos, Porque o governo retira direitos. E o que acontece? É o trabalhador que está bancando a empresa porque parte do seu salário e dos seus direitos foram retidos. Ele passa, além de produzir a riqueza, além de produzir o produto ou o serviço, ele passa a bancar diretamente a empresa pelos aqueles direitos que foram negados. Imagine um cidadão com 21 anos de idade até 29 ganhar 440 ou 550 reais por mês. Não se pode querer melhorar a condição de emprego tirando direitos. Nós podemos até enxugar, criar um redesenho tributário para que se enxugue talvez alguns tributos privados sobre as empresas privadas, porém não extinguindo, tirando de outra receita para manter os direitos. E essa medida provisória é uma volta ao passado. Lembram, quem tem mais de meio século de existência, mais de 50 anos, sabem muito bem que no passado os jovens, nós adolescentes, trabalhavam clandestino e diziam assim: eu estou doido para arranjar um trabalho para fichar minha carteira. Por
quê? Porque depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos de trabalho, com a sua indenização, com os seus direitos, ele comprava uma casa, fazia alguma coisa, tinha um pequeno capital que foi investido naquela sua relação funcional. De repente se cria uma medida provisória, quem poderá se transformar em lei, porque ela é uma lei imediata, porém, com a vigência de 120 dias, 60 prorrogar com mais 60. Então nós vamos oferecer o que ao jovem de 21 anos de idade? Ah, porque ele não tem experiência. Falta de experiência nunca foi critério, nem deve ser, para você empregar. Ora, se você parte desse princípio que o jovem tem que ter experiência para poder trabalhar, aí você vai perguntar ao empreendedor, você tem experiência? Já montou uma empresa? Veja que loucura. Então as empresas têm a capacidade de treinar seus funcionários que estão chegando ou treinar parte do seu corpo funcional em diversas seções e setores para que possam assumir caso outras pessoas sejam demitidas. Está aí o Sistema S, que foi criado exatamente para oferecer formações técnicas, como o SESC, como o Senai e outros, para dar ao jovem uma qualificação. Atualmente, os institutos federais e as escolas técnicas. Então, essa medida provisória é um retrocesso, é um absurdo você querer colocar uma nova legião de cidadãos casados com famílias, e nesse momento, órfãos do coronavírus, que muito perderam seus pais, para ganhar 440, 500 e poucos reais por mês. Né? Então, eu acho que isso está acontecendo no Brasil, dentro desse caos que ocorreu pandêmico, juntamente com a falta de habilidade e responsabilidade funcional do governo federal sobre a pandemia, e nesse caos se está estabelecendo algumas regras funcionais, como se dissesse, vou aproveitar esse caos para transformar uma mão de obra escrava. Então é preciso que se ter... Nós não estamos vendo a sociedade se preocupar com isso, porque nesse momento o Brasil está preocupado em viver na saúde e não está ainda observando o que de real está acontecendo. Por isso eu acho que é preciso que haja um movimento social, que saiam dessa letargia social e percebam que tem algumas coisas acontecendo em Brasília que vai prejudicar tranquilamente a saúde funcional e os direitos de pessoas que têm que entender que nós não podemos voltar atrás para a relação de trabalho ser apenas o ser humano ser apenas um instrumento produtivo. Não, é um ser humano. Que é ele que, a sua produção, ele produz a riqueza, ele produz o serviço, ele produz o produto, ele produz o poder, ele produz a religião, ele produz a democracia, ele oferece tributos que vai pagar os privilégios de poucos, mas toda a cadeia social de uma nação. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 40 minutos. 1h40. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, pelo WhatsApp, e tem ainda o nosso canal no YouTube. Aqui o José Alexandre Rodrigues está dizendo boa tarde a todos da Cultura do Nordeste. Boa tarde, Alexandre. O Jailton Arruda, professor, esse valor do salário da nova lei é por no máximo 2 anos. Outra coisa, nos Estados Unidos não tem direito trabalhista, mas lá todo mundo vive bem. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, você não conhece muito os Estados Unidos. Não é por 2 anos, é por 3 anos, prorrogável por mais... Aliás, vai até 3 anos essa possibilidade de contratação de jovens de 18 a 29 anos. Quer dizer que com 26 anos o cidadão vai trabalhar 3 anos ganhando R$440 por mês, ele tendo família. Isso tem lógica. E nos Estados Unidos, companheiro, fique tranquilo que existe advogado, existe um direito que no momento certo o funcionário pode entrar com ação contra o empresário. E ele ganha por hora trabalhada. E essa hora que estabelece... E essa hora trabalhada é 6 vezes maior do que a nossa hora trabalhada aqui. Então vamos fazer o seguinte, pague-se a hora trabalhada no valor em dólar, que talvez aí o próprio cidadão faria a sua pagamentos de tributação.
Tem mensagem aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Elaine, a todos que fazem a Rádio Líder em audiência em todos os horários. Estamos aqui ligados no bairro do Vassoural. Arnaldo Silva, Jéssica Santos e Irailson, o Bola, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Aqui tem Gonzaga dizendo: meu Deus, quem é este santinho que fala? Pois até agora não mostrou um erro dele, o tempo todo só mostrando o erro dos outros. Não, eu não entendi bem, mas eu vou tentar interpretar a sua colocação. Eu não estou mostrando o erro dos outros, nem erro do governo. Eu estou dizendo que o projeto trabalhista que ele apresentou como medida provisória tem falhas. Ou você acha correto alguém com 20 anos de idade, casado com a filha, ou sustentando pai e mãe, receber R$440 por mês, como se fosse um pré-adolescente? Professor, Oi? essa prisão do Roberto Jefferson, hoje decretada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Olha, primeiro o STF tem feito um trabalho muito sério de guardião da Constituição, não é? Então é preciso primeiro a gente aprender a respeitar as instituições. Claro que eu talvez possa até não concordar com uma ação monocrática, mas o cidadão Roberto Jefferson já era para estar preso há muito tempo. Ele fez apologia à violência urbana, quando tirou fotografia, fez filme com armas na mão, não é? Afrontando o processo e fazendo uma apologia à violência urbana. E a forma como ele se colocou, afrontando de maneira criminosa as nossas instituições, é o que ocorreu com Daniel Oliveira. Já era para estar preso, agora o STF está começando a perceber que é hora de dar exemplo de que a justiça deve prevalecer. O STF, enquanto instituição, deve prevalecer. Claro, nós nunca vamos ter um país 100%, mas nós crescemos muito porque na Constituição de 1988 nós criamos instituições e instrumentos de controle sociais que, se não fossem eles, nós estaríamos numa barbárie social. Mensagem do Silvio José: boa tarde, adorável amiga Elaine, André Santiago, nobre professor Carlos. Não espero nada de bom, de produtivo com esse governo. Antes todos respeitavam as instituições, mas depois desse presidente, ninguém respeita mais nada. Pois é, e essa falta de respeito foi propagada primeiro por ele, quando concordou que as pessoas fossem fazer manifestação contra o STF. Segundo, quando ele afrontou a própria lógica funcional do nosso país, quando não respeitou como deveria sim trabalhar durante a pandemia. E outras questões que ele tem falado gravemente sobre como se quisesse ser uma espécie de ditador, só ele pudesse fazer o que pensasse com o apoio do Exército. Então eu acho que é preciso tomar muito cuidado, inclusive com os seus coronéis constituindo organizações não governamentais como o Instituto Força Brasil, aonde eles chamavam o STF de picaretas, o Legislativo de picaretas, de palhaço. Então eles propagaram essa ideia, fazendo com que a sociedade fosse nessa onda. E aí está acontecendo essa bagunça que está. Maria Sueli, agora sim, parabéns, professor Carlos. Obrigado. Professor, a gente agradece a sua participação nesta sexta-feira. Boa tarde, bom final de semana e até terça. Até terça-feira, André Santiago. Até terça-feira, Elaine Dias. Até terça, ouvintes do Cultura em Foco.